Deus, bom dia. Gente do céu. Bom dia, bom dia. Vamos nos organizando, o pessoal tá entrando. Vamos chamar o pessoal aí. Bom dia, gente. Bom dia. Eu tô sem aquele barulhão do notebook. Que da última novena reclamaram bastante daquele barulho. Tô esperando o pessoal dar uma entradinha. Eu entrei e saí, né? Tava fazendo um teste aqui. Tava dando um probleminha aqui. Problema técnico. Desculpa, tá? 6h11 da manhã. Vou esperar aqui. Vamos convidar o pessoal, né? Vamos convidar o pessoal. Olha lá, tem gente entrando. Bom dia. Tá tudo bem aí? Minha voz tá saindo bem? Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui, ó. Estamos recebendo a Sirlene. Oi, Sirlene. Lá de Minas Gerais. Minha aluna também. Você escreveu errado aí. Bom dia. Tudo bem, minha amada? Bom dia. Ó, deixa eu... Live é a primeira vez que eu faço aqui no Facebook. Gente, estou muito acostumado a fazer no Instagram. Fizemos a última imersão agora na sexta edição dessa novena. Eu fiz no YouTube. E aqui no Facebook é a primeira. Tá me ouvindo bem, Sirlene? Você pode dar um feedback, por favor? Bom, o pessoal vai entrando, tem muita gente dormindo, né? Vai assistir depois, tenho certeza, porque minhas alunas, tem bastante gente que não vai conseguir também, por causa que vai na missa bem nesse período da manhã, né? Nessa missa das 7. Então vamos lá, vamos começando, né? Já é 6h12, pra gente não atrasar muito, tá bom? Olha lá. Tem mais gente entrando aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Vou esperar mais um pouquinho pra falar sobre esse. Aqui. Então vamos lá. Tudo bem, graças a Deus, Sirlene. Eu quero mostrar para vocês aqui no meu altar. Ó, nós temos a Santa Giana, nós temos Nossa Senhora da Doce Espera, os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel, que representam os meus 3 filhos, Gabriel, Pedro, Rafael, João, Miguel. E ali eu tenho algumas relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tenho aqui também Nossa Senhora Rosa Mística, uma relíquia de 3º grau. Tenho também do meu querido e adorado Padre Pio, de Petreutina. E aqui, em minhas mãos, uma das que eu mais gosto. Aqui a minha amiga. Vamos ficar assim. Vamos ver se dá pra organizar assim, né? Olha só essa relíquia que eu tenho também. Consegue ver? É uma pedra, uma pedrinha. É um fragmento, na verdade, né? Da pedra da gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu e tocou. Eu ganhei também. Monte Gargano, na Itália. Então, aqui também alguns livros, né? Que eu uso para fazer as pregações, as bíblias. Eu tenho também outras denominações aqui para comparar. E aqui é o meu espaço, né? Meu espaço, meu estúdio, meu quarto de guerra, como diz, né? E é isso. Quero me apresentar para vocês, que
estão me conhecendo pela primeira vez aí, nunca ouviu falar, mas está chegando, tem muita gente nova chegando, né? Tô tendo um alcance aí de mais de 40 mil pessoas em menos de um mês aqui no Facebook. Sejam muito bem-vindos a todos, tá? Esse canal é um canal de graça, um canal de evangelização. Meu nome é Luciana Azevedo, eu sou católica, sou formada em pedagogia e, no momento, eu sou fundadora dessa missão e escritora. Nesse exato momento, eu estou escrevendo o meu terceiro livro, né? Mais pra frente falo um pouquinho sobre eles. E, antes de tudo, de eu me apresentar geralzão assim, eu quero fazer com vocês, né? Pra gente iniciar essa novena maravilhosa, a nossa 7ª edição. Por que 7ª edição de 2025? Porque são 12 edições por ano, né? Uma por mês. Todos os meses, do dia 20 a 28, num período de uma novena, eu estou, de alguma forma, assim, fervorosamente orando, né? Primeiro dia, nós temos as intenções, todo dia 20, no mundo inteiro, se Deus quiser um dia, quando todos ficarem sabendo das invocações, nós estamos todos unidos num exército orando pelas famílias. Então, todo dia 20, nós temos um exército orando pelas famílias. Então, quando for dia 20 de agosto, 20 de setembro, 20 de outubro, você vai lembrar, dia 20, hoje é dia de orar pelas famílias. Imagina todos, né? Não era assim que antigamente, até hoje, né? Eles alcançavam o coração de Deus, né? Então, Deus escuta o clamor. Então, nós clamamos pelas famílias. No segundo dia, pelos jovens. O terceiro dia, que é o dia 22, tá? Começa dia 20, primeiro dia, 21, segundo, 22, terceiro. No terceiro dia, nós estamos em oração pelos vocacionados. Depois, no quarto dia, nós estamos em oração pelos noivos. O quinto dia, dia 24, oração pelos profissionais. Primordiais, gente, da área da saúde, da área da educação, né? São duas vertentes muito importantes. No sexto dia, que é o dia 25, nós estamos em oração pelas gestantes. No sétimo dia, dia 26, nós estamos em oração pelas crianças, né? Do mundo inteiro. No oitavo dia, que é o dia 27, nós estamos em oração, é muito carinhoso isso aqui, pelos idosos e pobres. E no nono dia, dia 28, nós estamos encerrando a novena. Todo mês, dia 28, nós encerramos a novena selando e com um clamor para a igreja. Então, em oração pelas igrejas. Todo dia 28, estamos orando pelas igrejas. A minha escola é uma escola de maternidade e fé. Ela nasceu dia 1º de dezembro de 2020. Na verdade, ela foi fundada nesse dia, mas ela nasceu no coração de Deus desde 2017. Eu tenho alguns vídeos, né, no YouTube, depois você pode estar me pedindo como que foi a construção, esse querigma, essa moção do Espírito Santo diante de Deus a favor dessa escola missionária, uma escola de maternidade e fé. Né? Eu falo, eu fundei uma escola, mas com autoridade, porque eu sou pedagoga, né? Então também eu posso estar conduzindo aí. Mesmo que não fosse o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, né? Os escolhidos por Deus, ele vai dando direcionamento. Então hoje a internet é livre, né? Eu não faço parte de nenhum movimento da igreja, tá? E a Missão Geração das Graças, ela acolhe mulheres e os esposos que desejam engravidar. É um projeto de intercessão para as mulheres que desejam engravidar. Então, desde 2020, começando com a minha história, né? E uma amiga minha engravidou, foi a fundação através do testemunho dela. Mas a moção foi dentro do meu testemunho, quando em 2020 eu fui diagnosticada, 2020 não. Na verdade, lá em 2004, acho que começou todo esse processo, 2005. Foram 4 anos, na verdade, tentando engravidar. Eu passei por muita coisa mesmo. E aí, 2020, era pandemia. No dia do meu aniversário, 4 de maio, eu recebi uma profecia de presente do Ironismo Dar.
conhecem o Ironispo Dário, que está à frente da Renovação Carismática da Igreja Católica. Então, eu recebi uma profecia, e a gente sabe que a profecia, ela se cumpre, né, dentro, assim, quando é uma profecia, são 90 dias, ou seja, 12 semanas, ou seja, 3 meses, é o mesmo tempo. E é no tempo de Deus a graça, né, desde que você esteja com muita fé, porque sem fé é impossível alcançar o coração de Deus, né. Então, nós vamos, assim, batalhando e acreditando que aquilo é verdade, que Deus usou aquele homem para poder falar. E nesse dia ele profetizou sobre minha vida, no dia do meu aniversário. Ele falou assim, ele falou, você vai engravidar de gêmeas, serão 2 meninas. Desse jeito ele falou. E falou muitas coisas assim, mas foi resumidamente 1 minuto. E aí eu tomei posse, comecei a chorar, porque era pandemia, era um sonho adormecido, porque eu já tinha o Gabriel, já tinha o Pietro Rafael, que ia completar 6 anos de idade. E assim, humanamente, ninguém estava pensando em vidas, né? Mas Deus pensava quem ele estava escolhendo para gerar. Tanto que eu falo que na pandemia Deus teve tanta pressa que quantas pessoas você conhece que não tem, assim, familiaridade com gêmeos, ou a genética da família não tem gêmeos, e elas tiveram gêmeos, porque Deus tem pressa de restituir essa geração. Então, 2020 foram 3 meses, gente. Quando chegou no dia 15 de agosto, no dia de Nossa Senhora da Glória, no dia 15 de agosto, no primeiro dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, foi o dia, né, da minha concepção. E dia 16 de setembro nós descobrimos, né, esse positivo que veio depois, né, porque vai fecundando, tem a parte da nidação, todo aquele processo. E aí eu descobri a minha gestação com 2 dias de atraso, e eu já estava com de 1 a 2 semanas. Então era bem recente ali. E aí eu tive um sangramentinho no dia 19 de setembro, no dia de Nossa Senhora de La Salette. E esse dia era aniversário do Pietro Rafael, meu filho, estava completando 6 anos. E aí o que aconteceu? Eu tive um pequeno sangramento e com muito medo, né? E eu fui no hospital assim para ver se estava tudo bem. E a médica falou, ó, você tá com o colo fechado, tá tudo ok. E naquele momento não precisou fazer ultrassom, nada, né? E também não ia dar para ver nada, segundo a médica. E assim, estava muito recente. Então, e eu também tinha acabado de receber o meu exame de sangue, porque ele viajou para confirmar meu positivo no sábado. Eu colhi sangue na quarta, ele só chegou no sábado, no dia 19 de setembro, no dia de Nossa Senhora de La Salette, no dia do aniversário do meu filho Pietro. E aí esse exame chegou, quantitativo, exatamente com essa dosagem, com esse tempo, sabe? Que eu estava grávida. E aí, no dia, quando foi mais tarde, assim, eu fui embora, né? Recebi alta, estava tudo bem. Quando chegou, assim, na madrugada de sábado para domingo, que já era dia 20, o sangue, ele ficou mais intenso. E mesmo que eu fui receitada, né? Foi receitado para mim um remédio, né? Não vou falar o nome, né? Porque ele é introduzido. Muita gente usa esse remédio para poder estar segurando, né? No comecinho, tem muita gente que usa. E aí eu comprei, né? Não é muito barato, acho que na época eu paguei era 130, 140 reais. Mas mesmo com esse remédio, o sangramento intensificou. E aí eu fui para o hospital, onde eu fui internada, e por lá fiquei 30 horas. Já era amanhecido, dia 20. E dia 20 o que lembra? Dia da novena, em oração pelas famílias. Às vezes eu posto uma foto minha, né, com o meu braço assim, que eu tô no hospital, tá com a minha cadeia e tal, o dia lá da minha pulseirinha, 20 de setembro de 2020. 20 de 2020. E aí eu tô lá, e aí eu lembro, né, aquela agonia, aquela angústia, meus nenê, como que tá, né, os bebezinhos.
E aí eu tava naquela angústia, a sala de maternidade, eu tava sozinha, porque não me deixaram com outras mulheres, e estava em construção ainda o prédio nessa ala de maternidade. E era pandemia, também estava sendo isolado. E aí eu fiquei mesmo sozinha, com Deus, né? E nesse processo, adiantando um pouco assim a fala, eu tinha que orar. Então, eu abri meu celular, eu tinha já uma agendinha das minhas amigas. Acho que eram 6, 7 amigas que eu orava para engravidar. Porque eu já tinha tido, em 2017, duas mulheres, né, amigas que engravidaram. Que é o primeiro bebezinho que nasceu, filho da Kelly, que é o meu João Gabriel. E tem a Maria Antonella, da minha amiga também, Juliana. Então, elas engravidaram, só que eu não entendi que aquilo era um chamado. Depois que eu fui entendendo, decifrando tudo isso, tá? Aí quando chegou nesse dia, em 2020, eu tava orando para elas. Porque também aquela profecia eu contei para as pessoas mais próximas, né? Que o Ironi tinha feito aquela profecia, era meu aniversário. E aí eu perguntei, eles perguntaram como que foi, eu contei todo o processo, tudo. E muitas pessoas oraram comigo e foram acompanhando a minha gestação. O que aconteceu? Eu tive ali no hospital orando pelas minhas amigas dia 20, né, de setembro. Só que olha só que força, né? Você larga o seu problema, fica aí no cantinho, que eu tenho minha missão que eu não posso deixar de cumprir, que é orar pelo outro, né? Interceder pela vida do outro, pela formação de família, enfim. E aí, naquele dia, depois eu fui... Gente, aconteceu tanta coisa nesse momento. Veio um médico, sentou na cama comigo, eu tava com a cabeça baixa, chorando dentro, comendo, né, a marmita, chorando dentro da marmita. Eu não consegui olhar pro médico, eu só vi que ele tava com a roupa azul e era um homem. E ele falou pra mim muitas coisas que aquilo entrou no meu coração e me aliviou, tirou aquele fardo, assim, sabe? Ele falou umas palavras muito tocantes, muito fortes. E aí depois eu queria, que fui embora, tudo, eu queria voltar e conversar com ele, entregar um presente, sei lá, algum mimo, né? Porque ele foi muito especial naquele dia. E aí ele não tinha esse médico, não passou esse médico por lá. Tanto que tinham 2 médicos de plantão, que era o doutor Kelson e a doutora, uma outra mulher também, que é de uma outra cidade, ela veio. Estavam esses 2 de plantão e eles revezavam, e o doutor Pacheco eu conheço muito, também não era ele. O doutor Kelso também fez todo o meu acompanhamento com o doutor da gravidez do Pietro Rafael, e não era, eu conhecia. E aí, como eu atendia, eu fui manicure por muitos anos, e eu atendia bastante pessoas do hospital. E uma amiga minha, eu falei pra ela, eu preciso que você vê quem estava de plantão e tal, nesse dia. E aí eu falei também com a chefa, tudo lá, que também era do meu grupo, e aí ela falou assim, não tem esse médico, não passou aqui. Resumindo a história, era um anjo, com certeza era um anjo, e estava ali me dando forças, e ali eu continuei. E até hoje eu estou orando para as mulheres engravidar. Naqueles dias, passado, então, eu fui fazer ultrassom, e aí descobrimos que eram gêmeos. E aí estavam sendo separados, né? São gestados separadamente, né? E o médico falou pra mim, a previsão de parto 13 de maio. Ele foi muito assim. E ele não é católico, mas eu já senti assim, né? Muita coisa. E ele falou, ó, previsão de parto, 13 de maio. E eu, dia de Nossa Senhora de Fátima. E aí ele falou, infelizmente, um não evoluiu. E o outro, a gente vai ter que esperar mais uma semana, que eu tô... Salve Maria, bom dia, Gu. Olha só, ele falou, vamos esperar mais um pouco, vamos dar tempo ao tempo, fica em paz e vamos ter fé para escutar o coraçãozinho, tá? Aí ele mostrou a vesícula, tal, e ele falou, eu acho que você teve uma gravidez, uma ovulação tardia,
Então, por isso que ainda não apareceu o coraçãozinho. Aí ele fez um desenho assim, falou, ó, ainda tem que estar, já era para estar assim, assim e assim. Então ele já estava suspeitando de que não estava evoluindo. Mas aí ele falou, mas é muito cedo para falar isso, né? E vamos confiar em Deus. Então ele me deu muita esperança. E ali eu me desliguei das redes sociais, eu fiquei no meu mundo sozinha, eu e minha família, em muita oração, em muita oração. E ele falou assim, infelizmente você perdeu uma. Eu batizei minhas filhas, Maria de Fátima, Maria das Graças, a primeira que eu perdi foi Maria das Graças. E aí, depois passou o dia de Nossa Senhora, gente, não, dia de Santa Terezinha do Menino Jesus. E aí eu recebi, eu passei no dia dela numa consulta. E aí eu falei, Santa Terezinha, me ajuda aí, né? E conversando também, fazendo a novena de Santa Giana. E foi quando não escutava coração. Ia nessa ultrassom e falava, hoje eu vou ouvir o coração do meu nenê. Aí você sai assim, com muita vontade de, claro, de escutar o coração. Gente, é uma ansiedade, a flor da pele. E aí, estavam se aproximando das 12 semanas quase, e o médico falou, Luciana, infelizmente não evoluiu, e vamos esperar, se acaso não, qualquer coisa a gente vai ter que fazer uma curetagem. E tudo que eu pedia para Deus é que eu não queria ser submetida a uma curetagem, porque os relatos de umas amigas eu sei que é muito difícil isso daí. E, gente, eu pedi com tanta fé para Deus que no dia 3/11, pela manhã, e nisso, desde quando eu descobri, até dia 3/11, passaram-se 47 dias, que é o 47, é um número marcante para a nossa missão. Tanto que o filho da missão nasceu primeiro, dia 4/7. E aí, 47 dias, enfim, aconteceu que eu perdi. Eu tive um sangramento muito intenso e a única coisa que eu me lembro no vaso sanitário, que eu orava, que eu clamava e que eu louvava a Deus. Você já viu alguém louvar a Deus agradecendo porque a história teve um fim? Independente se é um final feliz ou não, a mulher que gera a vida vai saber o que eu estou falando. A agonia é tanto, a ansiedade é tanto, a angústia, sim, vai ou não vai, vai ou não vai, e as pessoas querendo saber, e aí, o que deu no médico? Ai, menina, o dia que eu desliguei, que eu desinstalei meus aplicativos de comunicação, eu desinstalei porque a pessoa falou assim, você tem que tirar, não vai esperar não, tira esse negócio daí que vai virar um câncer em você. Olha isso. Então as pessoas são muito maldosas, as palavras são muito agressivas, então eu me isolei mesmo. Me isolei, fiquei no meu cantinho, deixa eu quietinho aqui, né? Deixa eu caminhar do meu jeito. E aí eu lembrei daquela música, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Passados alguns dias, eu fui fazer ultrassom, meu útero já tinha voltado no tamanho normal, já estava tudo bem dentro de mim, ou seja, Deus já tinha restituído a natureza humana, né? Da mulher, o útero já estava tudo bonitinho no lugar. E nesse dia, eu me lembro que meu marido trabalha na usina e ele não podia estar comigo nesse momento. Tinha uma moça, uma amiga minha, e ela estava ali com o terço, e ela estava rezando, estava atrás de mim, sentadinha no banquinho. E aí o médico falou assim, que ela prestou muita atenção. Ele disse assim, nossa, você está ovulando. E ela saiu da sala, ela falou, E quando nós saímos, os bem-te-vis, um monte cantou assim, ó, na porta do consultório. E ela falou assim, você viu que você está ovulando? Ela toda feliz, né? Ela, significa que você pode engravidar de novo. Eu falei, será? E aí, aconteceu. E daí depois essas contas, né, as continhas que a gente faz com Deus e o médico, a gente fala, meu Deus, é um milagre. Eu engravidei 9 dias. Depois que eu perdi, veio uma nova. Por isso que eu falo, depois da tempestade, vem o arco-íris, vem um novo ciclo. Não há tempestade que dure para sempre, né? Nós sabemos disso. Então, tudo aconteceu, tudo fluiu.
e com a graça de Deus. Mas um detalhe, eu engravidei de novo, mas eu não sabia, porque eu só peguei o meu positivo no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição. Só que antes, porque como eu fundei a missão dia 1º de dezembro de 2020, foi o dia que ficou pronta a imagem da Doce Espera para minha amiga, que foi a primeira daquele... Lembra do bloquinho digital que eu falei que eu tinha e eu orava para minhas amigas? A primeira engravidou. E muito feliz, eu falei, meu filho espiritual, o primeiro, né? Depois que vamos fundar a missão, porque eu estava esperando um filho para fundar a missão, porque eu já tinha tido essa moção. Lá em 2017 eu não tive essa moção, não tinha discernimento do meu chamado, mas eu falo que aqueles filhos, eles são especiais, eles são os filhos do meu despertar, né? Da minha missão. E aí aconteceu. E aí é isso que eu prego. Eu escrevi esse livro, Gratidão Gera Milagres, de Maternidade e Fé, onde eu conto também desde o meu primeiro filho. Eu fui diagnosticada por infertilidade, teve médico, teve exame que saiu no início que eu era estéril, mas depois descobrimos que eram as trompas minhas que estavam obstruídas de tanto anticoncepcional, tantos anos, 7 anos que eu tinha administrado, né, essa pílula. E aí, eu era nova, né, e aí tava tudo obstruída. Tanto que eu fiz esse exame, uma clínica de infertilidade, porque os recursos, eu manicure, meu marido contador de cana, a gente não tinha recursos, e aí o doutor Nildo encaminhou a gente para Marília, acompanhou daqui, de Adamantina, e acompanhou os exames de Marília, tudo certinho. E ele falou assim, ó, vai dar certo, sempre com muita fé, hoje ele faz parte da nossa missão, e ele que fez o parto do meu filho, Dia das Mães, Gabriel, Anunciação, depois veio Pietro Rafael, depois veio as gêmeas que eu consagrei na Capela Rosa Mística, 1947, 47, que ela apareceu lá na Itália, como uma enfermeira. E aí, as gêmeas Maria de Fátima e Maria das Graças está consagrada. Eu batizei elas, né? Elas têm nome e elas não nasceram no dia 13 de maio, mas Deus tinha uma promessa e o meu filho nasceu dia 13 de agosto, 3 meses depois. A promessa, dentro de um ano, a promessa se cumpriu. Então, assim, a profecia 3 meses, a promessa 1 ano, porque nós temos todos os dias a promessa de Deus que está em nossas mãos, que é um livro sagrado, né? É um livro best-seller, a Bíblia, é um livro sagrado. Então esse é meu testemunho, seja muito bem-vindo. Depois nasceu João Miguel, completou os 3 anjos aqui em casa, Gabriel, Rafael, Miguel. João Miguel nasceu no dia de Nossa Senhora, o Pietro nasceu no dia de Nossa Senhora de La Salete, as meninas, previsão 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, o João Miguel, João Miguel nasceu uma sexta-feira, 13, olha só, 13 de agosto, 13 e 13. E 13, o que se remete? O que te lembra? As aparições em Fátima, né? Então, João Miguel, ele é filho consagrado de Maria desde antes. Foi uma profecia também. Eu recebi aquele sapatinho ali, ó, que vocês estão aqui, ó, tá vendo? Aqui. Esse sapatinho aqui, de Santa Teresinha do Menino Jesus, como sinal profético de que minha graça já está na porta. E ali, eu já estava grávida e não sabia. No dia 8, dia da Imaculada Conceição, eu tive, depois de orar meio-dia, a hora da graça, como Ana no templo, eu chorava e gritava. E falei assim, rasguei meu coração. Falei, me dá filhos, porque eu já sou mãe, eu só não tenho um bebê mais no meu ventre. Saí de lá, fui na farmácia, comprei um testezinho, fiz o exame e estava grávida. Porque Deus é Deus de mistério, Deus de milagre, não se explica. Ninguém explica a Deus, não é? Então vamos lá. Antes da gente começar, e também dia 13, deixa eu falar, dia dos pais, viu? Dia 13 de agosto, o aniversário dele de 2 anos, é que vai oscilando, né? No aniversário dele de 2 anos, ele completou bem no dia dos pais. E ele nasceu no dia de Santa Lúcia dos Pobres, né? Então aqui em casa tem um pouquinho de cada um. Eu me chamo Luciana, sou casada com o Luciano. A gente vai fazer agora 21 anos de comunhão, né? Em matrimônio, nós casamos
Gabriel tinha 2 anos quando nós recebemos o sacramento do matrimônio. Então, meu casamento foi um casamento de legitimação. Meu marido passou por um processo, né, de fazer catequese, batizar aos 21, 22 anos, né, porque ele era pagão. E aí depois nós tivemos que esperar tudo. E aí tudo no tempo de Deus. Quando eu fui casar, o meu filho levou as alianças. Então eu falo assim que tudo tem um propósito, né? Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero convocar a presença do Espírito Santo para a gente dar início mesmo, que eu comecei agora com esse testemunho lindo, né, da minha história. Eu não vou contar todos os dias, né, o testemunho, tem no meu livro, depois vocês quiserem estar adquirindo. Tem também aí vários vídeos já gravados contando a minha história. E aí vocês podem estar conhecendo melhor no YouTube. Todas as minhas redes sociais, Luciana Azevedo Oficial, tá? Todas. Mas para ficar mais fácil, tem gente que não consegue procurar, digitar certinho, você entra no meu Instagram e lá na bio do Instagram tem um link. Aqui no Face também tem. Tem um link, você clica no link lá da bio e vai aparecer uma árvore de links. Cada lugarzinho que você clicar vai estar escrito na frente. Quero participar da novena, quero receber o e-book da fertilidade, porque eu fiz um e-book com o Dr. Nildo também, né, conferido, tudo certinho, para você conhecer seu corpo. Então é tudo gratuito, tá? Para entrar na escola, para comprar os e-books, tal. Eu não tenho mais livro físico, tá? Eles já se esgotaram, eu não tenho condições e nem recurso financeiro. Na missão não tem dinheiro para poder comprar, mandar fazer mais, pedir para imprimir mais cópias, né? Então, por enquanto vamos trabalhando com o digital, certo? Então, novena de Santa Giana, seja muito bem-vinda, ela é a patrona da nossa missão. E hoje é a 7ª edição. 7ª edição porque é mês 7, mês de julho. E nós finalizamos o mês 6, a novena, com 5 positivos, gente, até começar o dia de hoje. Abrimos a novena com positivo, né? E olha, com a graça de Deus. E agora, eu creio que muitos e muitos fluirão. Muitos positivos vão chegar aqui. O tema dessa edição, a paternidade começa a nascer. Na 6ª edição, nós fizemos uma novena da mulher, né? Que a gerada na dor, na espera. Na dor, na espera, a mulher gera. E aí eu anunciei as mulheres da Bíblia, poucas, né? 9 mulheres da Bíblia que sofreram, que queriam filho, e outras aquelas que também foi difícil o processo, como de Maria, né? Nova, conforme foi né? Que ela recebeu o anúncio e também, né? A forma que foi concebido, tudo isso. E também as profecias, as mulheres estéreis. Falei, então, tá tudo lá no YouTube, numa playlist, a novena da 6ª edição. E nessa 7ª edição, vamos falar dos esposos dessas mulheres, né? Porque a gente fala assim, a minha mulher quer engravidar. Mas e você, homem, você não quer ser pai também? Então, joga tudo pra mulher, né? Os homens, eles oram, eles ficam em segredo. Então, eu trouxe um pouco desse movimento masculino aqui, porque na missão tenho quase 300 cadastrados, mas vão por 150 mulheres, ou seja, 300 pessoas, porque é o casal. Então, a gente sabe que a mulher recebeu a valorosa missão de conceber, de dar à luz ao filho, de gerar a vida, mas com a comunhão do homem, né? E com o querer de Deus. Então, essa edição, a paternidade começa na fé, porque quando chegar dia 20 de agosto, já vai ter passado o Dia dos Pais, que é o 2º domingo. E aí a gente não tem como essa novena. Então, eu creio assim, que quem tocar na orla do manto nessa novena, daqui 3 meses, 20 de julho, agosto, setembro, outubro. Depois pode fazer exame dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora de Aparecida, que eu tenho certeza, uns dias depois, ali até dia 20, na novena de outubro, da edição 10, muitos positivos. Eu vou testemunhar para vocês, com a graça de Deus, tá? Então,
Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa comunidade, ela tem a recepção de mulheres. Então, aqui não tem placa de igreja, mas elas vêm sabendo que eu faço a novena e que eu estudo a história da Santa Giana, que se tornou santa, e o processo de vida, a maturidade dela no crescimento de fé, o discernimento. Então, tipo assim, a gente vai pegando o exemplo de mulheres que foram tituladas como patrona, né, das famílias, como a Santa Giana é, e aí eu vou moldando, eu vou trazendo assim a história dela para a gente conhecer melhor, porque é uma santa da nova geração, né? Ela foi agora, não está muito, ela foi canonizada, né, no ano de 2004. Então, a gente está em 2025, então é uma santa dos nossos tempos, porque eu era viva, eu sou viva, 2004, né, eu já tinha entendimento das coisas, 2004, eu tenho 43 anos, então, é uma mulher que eu conheço, assim, que é do nosso tempo, né, ela nasceu, a filha dela nasceu em 1962, 63, enfim, foi nos anos 60 a história dela. E olha só, a novena, essa novena que a gente vai fazer, como eu disse, vai ser focado nos homens da Bíblia, tá? Por causa do Dia dos Pais. Já vamos aquecendo o coração dos homens que vão ser papais. E o tema é: a paternidade começa na fé. Vocês vão conhecer a fé de Abraão. Abraão, o pai da fé. Ele é o primeiro, né? Nosso primeiro dia ele foi escolhido por Deus, né? Nessa moção que o Senhor me deu, o primeiro dia foi titulado ao Abraão. E Gênesis, né? Claro que começou lá, Adão, vai ter história do Adão, mas Deus escolheu Abraão para iniciar essa partilha. O pai que creu contra toda esperança. Então, 9 dias, recordando o tempo de uma mulher grávida. Né? Uma gestação, 9 meses de gravidez. E aí, a gente vai agora fazer uma oração pedindo a graça da paternidade e da maternidade. Quero começar com essa oração fervorosa, né? Deus Santo de misericórdia, autor de toda a vida, Senhor da nossa história, estamos aqui em oração diante do teu coração de Pai. Consagramos a nossa vida de casal aos teus projetos, à tua santa vontade. Fazei em nós o teu bem-querer, Senhor. Zacarias ofereceu perfume no santuário em honra à tua santidade, e a tua infinita bondade fez o ventre de Isabel florescer. Assim, o que era impossível se tornou possível graças ao teu poder. Nós também oferecemos nossa súplica como perfume para o teu louvor, desejando um filho ou uma filha, ou filhos, gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, enfim. Se for da tua vontade, Senhor, faz que o amor que sentimos um pelo outro possa fecundar. Pai amoroso, por intercessão do teu Filho, Jesus Cristo, gerado no ventre virginal de Maria, pedimos que esta graça tão desejada por esses casais seja também gestado no coração do Imaculado, coração de Maria. Eles têm sonhos, Senhor. Fala assim: temos um sonho, querido Pai. Imploramos ainda que São José se una a nós nesse sonho. Pai, o nosso matrimônio está depositado como oferenda à tua santa providência. Que a unção do Divino Espírito Santo transborde o nosso amor através da graça, da paternidade e da maternidade. Amém. Seja muito bem-vindo à 7ª edição
A paternidade começa na fé. Sem fé, impossível agradar o coração de Deus, né? Então, eu falei um pouco da missão Geração das Graças. Quem quiser conhecer, fazer cadastro na escola, só falar comigo. E aí, como que foi fundado esse apostolado? Eu já dei o testemunho, né? Ó, ele é um apostolado católico, porém eu tenho testemunhos evangélicos de mulheres que pediram oração. E eu gosto muito de frisar isso. Santa Giana, ela primeiro é beatificada, depois canonizada. Ela foi beatificada pelos processos lá que foram aprovados pelo Vaticano em 1994. Ainda era o Papa João Paulo II e ele fez em 1994, né, o encontro das famílias, bem grandioso, e ele colocou Santa Giana como patrona desse projeto dele, como vai à frente, como modelo e exemplo de maternidade. Então, em 1994, ela foi beatificada com o primeiro milagre de quem? De uma mulher protestante. Lá de Maranhão, São Luís do Maranhão, o irmão da Santa Giana, os dois irmãos da Santa Giana, ela é a 10ª filha de 13, e desses filhos, 2 homens são padres e uma é freira, que é a irmã Virgínia. E os padres, Alberto e 2 padres, aqui no Brasil, eles vieram. E Santa Giana, antes do discernimento vocacional dela, vocês vão conhecer um pouquinho, ela também estava assim, como ela já tinha um estudo e direção para ser também freira, ela queria servir a Deus, como ela foi formada em medicina, ela queria trabalhar na área da medicina aqui no Brasil, cuidar de mulheres, nos seus períodos, né, só que ela é pediatra, mas ela ia ser como clínica geral, né, atender essas mulheres, então fazer um mutirão das mulheres, fazer, enfim, os exames que a gente tem que fazer, né, com frequência, e aí ela queria vir. Só que Santa Giana, ela tinha um problema de saúde, que ela não aguenta o clima tropical do Brasil. E o irmão dela falou, não, você não vai. Então ela já estava pronto o voo, né? Itália-Brasil, já estava pronto. E aí ela parou. Ela teve um encontro no dia 8 de dezembro, olha as datas, né? Mesmo depois que eu descobri meu positivo. Dia 8 de dezembro, ela se encontrou com... Ela foi... Tipo assim, o padre, amigo dela, o diretor espiritual, deu um jantar na casa dele, né? Era festa de consagração. E aí ele deu um jantar e ela foi e conheceu o Pietro. E ela já estava em oração para o discernimento, tal. E ela conheceu o Pietro. E aí ela casou e vocês vão ver a construção de família dela. Hoje eu vou contar um pouquinho no final da nossa novena. E foi muito lindo isso, porque na hora, assim, ela descobriu, assim, né, tem o chamado, ele é diferente. Então, ela teve esse chamado, esse despertar para uma missão que é o sacramento do matrimônio. Então, ali ela discerniu, não, eu vou construir uma família, eu vou casar, vou ter filhos. Entendeu? Onde está o discernimento? O discernimento, que a gente ora, vocacional, de missão da pessoa, para ela descobrir. Não, eu estou no caminho certo, não estou. Então, assim, foi assim com ela. E ela não veio para o Brasil, né? Não veio, e aí depois vocês vão conhecer a história dela. Mas os irmãos dela até construíram o hospital lá, o irmão dela construiu. Esses padres ainda são engenheiros e médicos. Ela tem mais irmãos médicos, são muito intelectuais. E aí, quando eu fundei esse apostolado, eu orava, já, como eu disse, para as minhas amigas, a novena de Santa Giana. E ele foi fundado em oração, né? A moção, através da minha história das gêmeas, consagrada à maternidade espiritual, inspirado na vida, que eu já falei de Santa Giana. Essa missão nasceu em meio à dor, né? E muita fé. Como um sopro do Espírito que me chamou a orar por mulheres que desejam engravidar, que desejam gerar vida. Desde então, tenho acompanhado muitas histórias
marcadas por perdas, por lágrimas, por ansiedade, por tudo que vocês imaginam, mas também por milagres, por conversões e muitos nascimentos proféticos. Cada data é especial. Nós temos filhos que nasceram no dia da canonização de Santa Giana. Eu tenho a anunciação da primeira filha adotiva, que foi anunciada no dia do meu aniversário. E assim, são datas. Tem a Betina, a primeira menininha que ela veio no dia da canonização de Santa Giana. Na Semana Santa, o que nasce de criança na Semana Santa, nós tivemos a Mariana, filha da SES Portugal, né, a netinha do Dunga, do PHN, ela nasceu agora dia 14 de abril. E assim, nós temos essas datas. Toda a história santagiana, ela é fervorosa. O acontecimento dela é profético e espiritual. Aconteceu na Semana Santa. Vocês vão conhecer também. Então, nessa 7ª edição, eu fui movida pelo Espírito Santo e assim, ele falava e ele falava assim, o lado da paternidade que ninguém conta. Nessa edição, o Espírito Santo nos leva a contemplar essa dimensão esquecida, silenciosa, mas profundamente sagrada, que é a paternidade, que também espera. Gente, não é só a mulher que espera o filho, o homem também. E aí, eles não dão, assim, o braço a torcer. Às vezes você fala assim, ai, você nem liga, né? A gente, né, a mulher, ai, você nem liga, né? Ai, você nem tá orando. Ai, parece que só eu que rezo. Não é, gente, os homens são mais silenciosos. E aí, até aqui nós caminhamos com Mulheres da Bíblia, né? Que foi agora na 6ª edição. Entre lágrimas e fé, esperaram o milagre da vida. Agora o Espírito fervorosamente nos convida a olhar com essa ternura e reverência para esses homens da Bíblia que eles também esperaram e acreditaram e sofreram em silêncio ao lado de suas esposas, né? Como eu disse, sim, e está na orelha do meu livro, a mulher recebeu a valorosa missão de gerar a vida em seu ventre, mas não caminha sozinha, tá bom? O plano de Deus é o quê? Comunhão. A maternidade e a paternidade nasceram juntas, mesmo quando a gestação parece não acontecer. Chegou o tempo de dar voz ao pai que reza. Chegou o tempo de dar voz a você, papai. Já vou te chamar de papai, porque eu profetizo na sua vida. Que eu falo, Deus, não deixa que nenhuma mulher, nenhum homem saia frustrado dessa missão, sem que não seja atendido por ti, Senhor. Eu oro para isso. Eu não desejo. Ele fala, bom, mas, né, eles também têm que ganhar meu coração, eles também têm que orar, porque tem gente que vem a voz, mas o reino nada, né? Só que intercessão, mas gente, não dobra o joelho. Sabe aquele, vocês oram por mim? O cristão, 6 horas. De 6 horas, 6 horas por mim. E a sua intimidade com Deus é aqui que nasce, é durante a dor, é o seu sofrimento, é o propósito. Às vezes, nessa maior batalha da sua vida, é a sua missão. É o que você vai ter de testemunho para gerar outras vidas, para dar esperança para outras mulheres, assim como foi a minha história. Uma mulher infértil. Primeiro, estéril. Depois descobri que eu era infértil. Mas, de repente, bum, mãe de 5 filhos e 51 filhos espirituais. Madrinha de 8. Ai, gente, Deus é maravilhoso. Então, a gente vai tomando as iniciativas, mas os homens, a gente tem que rezar, os homens também. O casal tem que ser união. Os homens que esperaram, sustentaram, protegeram, obedeceram e, sobretudo, amaram suas esposas. Que essa novena seja um tempo de reconciliação espiritual com a imagem do Pai. Um tempo de cura para os corações masculinos que também sofrem, gente, esperando a vida. Então, esse tempo, são 9 dias, é um momento de cura. Porque, às vezes, o pai se culpa, ele fala, culpa minha que minha mulher não engravida. Ele fica se culpando e fica em silêncio e fica martirizando. Não, gente, entrega para Deus. Entrega tudo para Deus. Entrega ali no pé da cruz, vai no sacrário, vai no seu quarto de guerra. Entrega para Deus, não tenha vergonha. E aí, Deus não aguenta o coração contrito, que
chama. Deus é misericórdia, gente. Ele não aguenta. E imagine 2 pedindo. E um tempo de unidade entre esposos, porque o ventre da mulher floresce mais fácil quando sustentado por um coração masculino e feminino. O homem, ele tem que ser mais em pé, na fé. Vamos, a gente vai conseguir. O homem que sustenta a mulher é mole, gente. Olha, o homem, dizem que, eu não tenho essa estatística, mas eu vou trazer amanhã para você. Eu tenho, mas não está aqui na minha cabeça, eu não gravei. Eu lembro que uma porcentagem é 47% de mulheres que vão para a igreja, aí tem os meninos, os adolescentes, jovens, né, que voltam para a igreja, é uma porcentagem, e o homem que vai para a igreja, ele consegue trazer a família toda. E é a maior porcentagem, assim, de estatística que você vê, quando os homens estão mais à frente, assim, ó, ele leva a casa inteira. A mulher, ela vai, aí vem pingado, né? Não converte. Mas quando o homem vai, converte a família inteira. Quando o homem é transformado. Então, gente, preparou o altar, Deus virá em comunhão, né? Nessa edição nós vamos dar a voz aos homens que esperaram, sofreram, sonharam e acreditaram. Eles também choraram em silêncio, carregaram culpas, foram provados, vocês vão ver aqui, precisaram de cura, viu, para viverem sua missão de paz. Pegando a palavra de Gênesis, capítulo 15, depois eu quero que vocês peguem com mais tempo, vocês mesmos aí, vocês começam a ler Gênesis. Hoje, vocês têm essa tarefa. Capítulo 11 em diante, a história de Abraão. Tá? Em tese aqui, esse versículo 2 do capítulo 15, vai estar assim, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Que me darás? Essas palavras são de Abraão. Em um dos momentos mais íntimos e humano da Bíblia, quando ele, já idoso, abre o coração diante de Deus e expõe sua dor silenciosa. E ele conquistou o coração de Deus desde 75 anos, quando pediu, né? Sai da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É o grito do homem justo que espera, que crê, que sofre. O clamor de Abraão é o clamor de muitos homens que também esperam. E como que eles esperam? Em silêncio, com fé e com amor. Muitos homens, gente, são muito amorosos. E nessa novena de Santa Giana, o Espírito Santo vai nos levar a esse olhar masculino. E essa missão de gerar vida é da mulher, mas nunca foi sozinha. E Deus criou o ventre, mas também criou os braços fortes que sustentam. A fé do homem que ora por um filho é preciosa aos filhos do céu. E a ordem, esses 7 dias, primeiro dia, eu vou falar assim, vou dar uma passada aqui. São 9 dias, né? Esse período da novena. Primeiro dia, Abraão, pai da fé. Segundo dia, Isaac, o filho que se torna pai. Terceiro dia, Jacó, o pai de muitos que enfrentou perdas. O quarto dia, Eucana, o pai silencioso que ofereceu Ana ao Senhor. Quinto, Zacarias, o pai silenciado que aprendeu a crer. Ficou mudo, né? José do Egito, o filho vendido que restaurou uma geração. No 7º dia, José, esposo de Maria, o pai do silêncio obediente. No 8º dia, Adão, o pai que caiu, mas foi buscado por Deus. Deus Pai, no 9º dia, a fonte de toda a paternidade. Nós vamos, no 9º dia, para encerrar, a gente vai falar de Deus como nosso Pai. Que cada pai da Bíblia que veremos nesse dia reacenda nos corações masculinos a esperança de serem pais. Paternidade também é espera. E Deus honra quem espera nele. Como que é a mensagem de Abraão, capítulo 15, versículo 2? Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos?
a resposta de Deus a Abraão foi um filho. A resposta de Deus para os homens dessa novena agora será vida nova. É preciso nascer de novo. São Paulo vai dizer, é preciso nascer de novo. Tá? Que você diminua e que ele cresça. Sem fé é impossível alcançar o coração de Deus. Então, esse projeto é o espelho. Eles são o espelho da paternidade, aquela ferida, aquela paternidade redimida, orante e perseverante. E a proposta é manter o formato dela nesses 9 dias com um homem da Bíblia, um breve resumo da sua história, uma mensagem de esperança para os pais atuais, um versículo central e a oração, que nós vamos encerrar. Então, gente, agora que vai começar a esquentar, porque o tema dessa novena, a paternidade começa na fé. Eu vou começar aqui com Abraão. Gente, eu fiz alguns relatórios, mas antes da gente começar e a fundo na palavra de Deus mesmo, né, em toda essa história, em todo esse contexto da Bíblia que é a história de Abraão, eu quero falar para vocês desse testemunho de uma menina, de uma mulher e de um homem de Minas Gerais que chegou para mim, olha a data, 23 de abril de 2025. A gente já estava no 4º dia da novena. Que dia que era? 23 de abril. A gente estava em oração pelos noivos. E aí a mulher chega na missão, quero participar da novena, como que eu faço? E aí eu dou todo o direcionamento, eu entrego planilha, eu entrego o aplicativo que eu ensino, sabe, colocar lá, controlar, ó, 7, eu olhei pra hora, tive um anjo aqui, mais um anjo nos visitando, e aí também, tá? Ó, eu ensino ela com o aplicativo, conhecer, prestar mais atenção no seu corpo. Aí eu entrego aquela planilha que eu fiz com o Dr. Nildo, que é o e-book de 17 páginas, gente. E aí eu ensino muita coisa, assim, que eu aprendi, destravam muitas mulheres. Mas esse testemunho chegou para mim e eu vou falar para vocês que mexeu comigo. Quando ela falou, todas as mulheres que chegam na missão, eu não vou atrás de ninguém, elas que vêm. Às vezes por um post, às vezes alguma coisa que tocou o coração delas. Então, por isso que eu fico assim, incessantemente postando, tá? Porque o Espírito Santo fala, vai lá, posta isso. E a gente fala assim, você não faz uma programação, já posta o mês inteiro. Gente, não, porque é emoção. Às vezes tô assistindo um assim, vejo um Reels, escuta aquela musiquinha, olha, acho legal essa música naquelas imagens. Aí eu monto um Reels, eu monto minhas coisas, eu trabalho assim. Na hora o Espírito Santo me usa. E essa mulher, ela nasceu dia 1º de março, em 85. E ele, gente, o pai nasceu dia 4/7. Então, sempre gente que vem com sinal. 4/7 é o dia do primeiro filho da missão. Eu nasci dia 4, Santa Gera nasceu dia 4. O 4 é uma referência bíblica que significa Deus. E tem muita simbologia numérica. Eu aprendi com o padre Marlon Múcio, né? Quando eu fiz a pregação lá, uma playlist, 40 dias, transformando maldições em bênçãos, que é o tempo, né? 40. E aí, essa simbologia numérica, ela entrou na minha vida de uma forma que abriu minha visão espiritual. Então, desde então, eu tenho estudado os nomes que as pessoas têm, o significado. Na Bíblia fala o tempo todo. Isaac, risos de Deus. Jacó se torna Israel. Por quê? Uma grande nação. E assim, gente, os nomes têm um significado muito importante. Todos os nomes que é revelado na Bíblia fala, teve esse nome por causa disso, teve esse nome porque já vem o significado na frente, né? Quando eu preguei das mulheres, eu me lembro de Noemi, que ela fala assim, meu nome não é mais Noemi, meu nome é Mara. Mas ela mudou o nome dela.
Assim, porque, tipo assim, Deus acabou comigo. Então, e Mara significa a mulher que tá deteriorada, assim, na visão dela, né? Então ela mudou o nome dela. E aí, a gente vai alinhando. E também o dia que a gente nasce. Então fala, tá, acho que vai nascer hoje. Não, acho que vai. Ah, tá previsto para tal dia. Mas é o dia que Deus quer, gente. E você acha que o dia que você nasce é o quê? Teve um acontecimento naquele dia. Busca lá, acontecimentos de, comigo, 4 de maio de 1982. O que estava acontecendo no mundo no dia que eu nasci? E ali já, às vezes você já descobre sua missão por ali mesmo. E tem gente que, aí eu faço uma analogia. Eu entrego tudo para a pessoa. E aí o Espírito Santo, ele fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí eu entrego a cartinha para a pessoa. Com tudo, gente, que o Espírito Santo fala. E aí, quando eu falei assim, que dia que seu marido nasceu? Ela falou 4/7. O Espírito Santo tá bom, já entendi tudo, foi o Senhor que trouxe mesmo. Toda mulher tem um sinal de Deus. E aí, eles casaram dia 2 de outubro, olha, dia depois de Santa Teresa. E aí eu fico assim, fazendo, nasceu tal dia, é dia de santo, é dia, esse dia do meu aniversário. Gente, essa missão que eu tenho é a favor da vida, né? Oro para as mulheres, oro pela vida, eu sou, né? É um movimento pela vida. E aí, eu nasci no dia do bombeiro. Sou feliz. Eu falei, gente, olha só que interessante, eu nasci no dia do bombeiro. O bombeiro salva vidas. É incrível. Então, essa analogia que eu faço, né? E a história dela, ela relata, eles têm um filho que tem 7 anos de idade. E ela tinha esse desejo de ser mãe novamente. Ela tem 4 filhos no céu. 3 deles, presta atenção nessa história. 3 filhos nessa mesma data, dia 26 de dezembro, com 6, 7 semanas de gestação, ela começou a entregar para Deus. Gente, 4 filhos no céu. 3 filhos aborto espontâneo. Que dia? 26 de dezembro. Não, tem alguma maldição aí. Olhando para o lado espiritual. Como assim? A mulher engravida e todo dia 26 de dezembro ela perde o filho? Não pode esperar mais. Chegar dia 26 de dezembro e falar essa data. Não. E ali eu já quebrei a maldição do dia 26 de dezembro na vida desse casal. Dia 13 de janeiro desse ano ela entregou mais um bebê. Ela relata. Coincidência, já tem um filho com eles. Ela confessou, ela confessou que usou DIU entre ele e os abortos. Esse filho de 7 anos. Ela faz rosário para reparar essa ofensa, né? Que era o DIU. Ela quer filhos e pede intercessão. O filho dela chama Francisco. Ela perdeu os bebês, 3 bebês nessa mesma data. Aí chegou o dia... Então ela chegou no mês de abril, já tinha começado. E era Semana Santa, né? Gente, ela chegou em abril. Eu tinha começado a novena. Eu estava no 4º dia da novena, a oração pelos noivos. E aí eu senti, né? O Espírito Santo foi falando comigo. E aí eu já, com a história, porque eu falo, relata essa história pra mim. O Espírito Santo falou assim, ó, aí você vai mexer, aí você vai orar. Aí eu quebrei a maldição. Nós juntas, eu falei pra ela, revelei, tudo revelado, tá? Aí no dia 1º de maio, antes da novena começar, em maio, que é dia 20, ela fez um exame. Hidrotubação. Com uma doutora aqui, lá em Minas. E aí, ela tava assim, muito triste, muito ansiosa. E aquela agonia, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E eu acalmando esse coração. Aí chegou dia 7 de junho. Ela mandou, porque eu falo assim, gente, o dia que descer pra vocês falam pra mim que eu vou fazer uma continha de Maria. Aí eu oro e eu vejo certinho, vejo as datas. Ó, você vai estar ovulando nesse dia aqui, ó. Se for da vontade de Deus mesmo, nesse dia que você vai engravidar, eu já dou a data profética. E aí eu falei pra ela a data profética dela. Aí ela mandou mensagem pra mim chorando. Chorando, rasgando o coração. Dia 7 de junho, ela mandou mensagem chorando.
Ela falou assim, desceu pra mim. Eu achava que eu tava grávida, mas não tava nem atrasou. Mas assim, porque ela fez a novena, foi muito fervorosa também, a de maio. Eu achei que eu já tava grávida, não sei o que. Não. Calma. Aí Deus falou assim, escreve pra ela. Aí eu escrevi, dia 7 de junho, primeira profecia. Chegou, nesse dia, ela falou assim, eu vou na missa. Eu falei, então, rasga o seu coração com Deus. E fala tudo o que você está sentindo. Isso que você partilhou comigo, partilha com Deus. E aí ela partilhou com Deus. E aí ela chegou pra mim e ela falou assim, ó, menina, eu gritei tanto. Aí eu me lembrei de Ana. Eu falei, gente, essa mulher fez igual Ana no templo. Igualzinho a Ana. Eu tenho certeza que ela alcançou o coração de Deus. Aí, dia 17 de junho, Deus falou assim, escreve uma cartinha pra ela hoje. E você vai falar isso. Entreguei a carta pra ela. Essa mulher ficou em silêncio. 17 de junho. No dia, ainda ela falou assim, o meu marido vai pra Colômbia. Eu falei, mas o seu marido faz aniversário dia 4/7. Você faz favor, você vai estar ovulando bem no aniversário dele nesses dias e tal. E eu falando pra ela, pelo amor de Deus, segura. O que aconteceu? Dia 14, aí ela mandou mensagem, Lu, pensei em você o tempo todo. Eu falei, o que foi? O que você pensou em mim? Ai, tá atrasado um dia. Minha Nossa Senhora. Aí meu coração treme, né? Porque eu também gero essas crianças. E aí eu falei assim, ai, tá atrasado um dia. Meu Deus. Lembrei de Ana no templo. Falei, essa mulher alcançou o coração de Deus. E ele viu essa mulher chorando aquele dia. Ela chorou dentro da igreja. Ela disse que gritou dentro da igreja. Aí ela falou assim, Lu, tá atrasado. Aí eu falei, gente, quando chegou dia 14/7, pela manhã ela me apresentou seu positivo. Com esse teste. Só que ela tava. Mas eu tive um sangramento. Não, eu tô com medo. Eu falei, calma, gente, anidação. Calma, vamos ficar calma. E acalmando ela, mas ela tava assim. Mas ela tava muito nervosa mesmo. Eu falei, não passa. E ela falava umas coisas assim, eu falava, pode renunciar tudo isso, pode parar de falar. E aí, o meu filho, o João Miguel, ele tava comigo. E ele escutou eu conversando com ela. Ele mandou um áudio pra ela. Eu falei, fala com ela, calma ela. Ele mandou um áudio pra ela. Falou pra ela, Deus te abençoe. E aí, não tem uma foto no altar que ele tá orando? Eu tirei essa foto. Só que ele olhou pro marido dela na foto do WhatsApp e falou assim, como que é o nome dele, mãe? Aí eu falei, é tal. Aí, foi lá no altar, joelho, começou a rezar. O João Miguel. E aí, anteontem, ela mandou pra mim o ultrassom dela. 6 semanas e 2 dias, eu tô com o ultrassom dela aqui. Coraçãozinho. Gente, Deus é maravilhoso. Esse é o testemunho que eu trouxe pra você. É muito forte. E olha quando essa mulher chegou. Quando? 23 de abril. Ela passou na frente de muitas mulheres que já estão aqui. Estão descansando, desistiram de orar. Ela não desistiu. E toda a direção, as cartas, tudo que Deus ia pedindo, ela ia fazendo. E Deus cumpriu. 23 de abril, 23 de maio, 23 de junho, 23 de julho. Ela está grávida de 6 semanas. 6 semanas. É mais de um mês. Então, tudo isso é louvável, gente. É testemunho. É testemunho. Eu tô aqui com 8 mulheres cuidando dessas barriguinhas aqui. O próximo nascer vai ser lá em Minas também, Manuel Carlos. Depois vai nascer o Henrique em Iacri, Luan em Bastos, Ícaro Miguel aqui na Mantina. A Mariana Rios lá no Rio de Janeiro, não sei ainda, é o menino, não sei o nome do filho dela. E Itápolis, também o filho 48. O 49 foi um aborto espontâneo, né? Mas nós consagramos esse filho. Nós temos na missão o número 49, que é um filhinho que Deus recolheu. O 50 ainda, vocês vão ficar surpresos, não foi revelado
ainda, só a mim, né? Estou grávida. E aí, nas redes sociais, eles não revelaram. É lá de Santa Catarina. E essa mulher que eu acabei de relatar a história é de Minas Gerais. Então, eu estou com 8 mulheres aqui grávidas que eu estou acompanhando mensalmente. Ó, em 2025, nós tivemos 13 mais positivos, mas nós tivemos nascimentos. Com a honra e glória de... Gente, é um combate 40 semanas, viu? A mulher tem que se cuidar muito e tem que colocar, tem que vigiar muito, porque é um combate espiritual, é sangramento, vocês não têm. Tem uma que teve quase uma hemorragia, eu falei, meu Deus do céu, e a hora que ela me ligou, eu tava com um copo de café na mão, fez assim, ó, pá, na parede, lavou a parede de café. Falei, misericórdia, o que vem aí? E ela, falei, olha aqui na parede de café. E ela, eu tô perdendo o neném. Teve um sangramento intenso, mas ela ganhou o neném. Foi o primeiro filho que nasceu em 2024. Olha só, vamos falar dos nascimentos aqui de 2025, que é o ano passado nós tivemos 13. 2025 até julho nós tivemos nascimento. 4 de fevereiro, nossa primeira menina, adivinha o nome? Dia 4, Giana Vitória, lá de Dracena. Depois nós tivemos José Otávio, 18 de fevereiro. 25 de fevereiro, Pedro. Dia 31 de março, Maria Augusta. Dia 14 de abril, Mariana. Dia 7 do 7, Otávio. E aí essas gestantes, essas 8, né? 8. Cadê? 6. Já tem 14, né? Fora os positivos. Gente, nós estamos... Faltam 6 meses. Nós já temos 14 filhos nesse ano. E aqui, nós tivemos mais, né? Mas infelizmente tivemos uma boa espontânea. Aí, em 2024, vou falar os nomes rapidinho que nasceram, tá? Henrico, Dulce Maria, Maria Vitória, Bernardo, Luísa, Francisco, Maia. Tem 2 listas, eu tô falando. Aí nasceu José Felipe, José Bento, Jonas Levi, Benício, Matheus, Emanuel, Nicolas, 2024. 2023, Maria Luísa, Sofia, Rafael, Maria Alice. Só 4, gente. Olha para vocês verem. 2023. Como que era a missão antes de eu iniciar minha vida profissional. Eu trabalhava e fazia a missão. Aí em 2023, vou repetir. Maria Luísa, Sofia e Rafael. Nasceram no mesmo dia os 3. Depois da Maria Alice. E pronto, nasceu mais ninguém. Só esses. No ano de 2022, um filho só que nasceu. Quem? A primeira menininha, Betina. Ela nasceu no dia 17 de maio, no dia da canonização de Santa Giana, que eu falei para vocês. 2021, quem nasceu? João Pedro, 4 do 7. No dia 5 do 7, Maria Antônia. A Valentina veio morar com a mamãe e o papai, essa filha adotiva. Foi anunciada pro casal no dia do meu aniversário. Ó, chegou a sua vez da adoção. Gente. E dia 13 de agosto, João Miguel nasceu meu filho, 40 dias depois de João Pedro. E os filhos da missão, da minha vocação, da minha descoberta, que são a experiência de oração que eu tive no retiro Dai-me de Bebê, no qual a passagem João 4,7. E nasceu João 4,7. Primeiro filho da missão. Então, o João Gabriel nasceu dia 27 de outubro e Maria Antonella dia 16 de fevereiro. Esses dois, carinhosamente, eles não são só meus filhos espirituais, eles são luz, o clarear da minha mente para minha visão e chamado espiritual. Amém? Olha os bem-te-vis. Eu trouxe também uma palavra para vocês de Romanos 4,18. Eu vou ler para vocês aqui, porque lá em Romanos, no Novo Testamento, a gente vai ter a história de Abraão ainda, pai de todos na fé. E hoje, a paternidade começa na fé, o tema, né, da nossa missão. Primeiro dia é Abraão. Então aqui, no capítulo 4, é o número 4, na Bíblia também tem sinais desses capítulos e versículos, né? O seu aniversário também tem um salmo, tipo 4 de maio. Salmo 4,
Salmo 4, versículo 5. É o meu salmo. E aí, olha só, aqui no capítulo, no versículo 18. Esperado contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Vou ler o 19. Não vacilou na fé. Embora reconhecendo seu próprio corpo sem vigor. Gente, ele tinha quase 100 anos. Aqui. E o seio de Sara, igualmente amortecido. Eles são 10 anos de diferença, né? Abraão é 10 anos mais velho que Sara. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós. Está falando uma palavra. Pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Gente, sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Aqui Abraão, ele era conhecido como o pai da fé, né? O pai da fé, Abraão. O pai da fé. Eu gosto de falar com as mulheres dessa passagem também. Eu amo Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Eu amo também essa aqui, que é Hebreus 11:11. Esses números repetitivos, né? Hebreus 11:11. Olha só o que vai dizer. E é isso que eu falo para elas. Tá? Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que havia prometido. Assim, de um só homem quase morto, com 100 anos, nasceu uma posteridade, posteridade, tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável, como os grãos de areia na praia do mar. Gente, isso é palavra de Deus, tá? E aqui, voltando no nosso Abraão, pai da fé, eu tenho uma mensagem para vocês. Paz. Olha só. Há promessas que só se cumprem quando tudo parece impossível. Se você está esperando, continue crendo. Sabe quando você está esgotado? Você não... Parece que é impossível. Todos os diagnósticos, tudo na vida está sendo impossível. Aí você fala, já fiz tudo o que a medicina mandou fazer antes, né? Eu tentei de tudo. Agora não tenho o que fazer. Sabe? Você fala assim, é impossível, é humanamente impossível. É nessa hora que você tem que continuar crendo, porque é na hora que perde as nossas forças, que a gente se esgota, que a gente está exaurido, que Deus entra com ação. E já diz a palavra orar. É um verbo de ação. Oração, orar. Orar e agir. É uma ação, é um verbo de ação. Todo verbo é uma ação. Né? Então, ele dá essa direção, a oração. É orar. Você tem que orar. Então, Abraão, ele foi chamado por Deus para ser pai de toda a nação. De uma grande nação, né? Diz a Bíblia que o tempo passou. E passou muito, né? E ele continuava sem filhos. Ele já era velho. Muito velho. E sua esposa, estéril. E as circunstâncias diziam que não havia uma esperança. Gente, imagina Sarai, que aí... Ela era Sarai, depois que ela Sarai. Ela fazia os partos da tribo, da aldeia lá, das tendas. Ela era parteira. Imagina cada parto que ela fazia, eu acho que ela orava, oh Deus, me dá uma criança. Nascia nas mãos dela, assim, ó. Ela, primeiro a ter contato era ela, no mundo, essa criança. E aí,
já era velho, sua esposa estéril, as circunstâncias diziam, não tem mais esperança. Humanamente dizendo, não tem esperança. Mas Abraão, creu mesmo assim. lá em Hebreus 11:11, vai falar Pela primeira vez, quando Sara creu verdadeiramente, ela concebeu. por que fala isso? Porque, gente, lá na edição passada, que eu contei a história de Sara, dá um desfecho aqui, ela era muito ansiosa. Porque a promessa era para Abraão, né? Cadê? Tem os filhos. Abraão saiu da terra de seu Pai, com 75 anos. E a promessa de ter filhos Vai ser quando? Porque eu já não tenho mais as regras. Não desce mais pra mim. Tipo, falar o português claro. não ovulo mais, não desce, não ovula. Como que eu vou engravidar? Além de tudo, sou estéreo. Impossível eu engravidar. Ah, já sei, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele vai dar uma descendência para mim através da minha Escrava, porque antigamente eles colocavam os escravos para se deitar, né? As escravas. escravas delas para se deitar com os esposos e ele ter mais filhos através das escravas delas. Só que os filhos é como se fosse dela. Tipo uma barriga de aluguel. E aí ela teve pressa. Eu falo que isso É para nós tradução de hoje a fertilização in vitro. Nada contra quem faz. Cada um é cada um. tá? Mas a gente tem Aqui o testemunho naturalmente da esterilidade e da positividade que aconteceu com Sara. E ela adiantou o processo de Deus. Sabe quando você quer passar na frente da promessa? Você quer fazer do seu jeito, você quer colocar a mão, quer pôr como fala? Na frente dos boi, lá a carroça na frente dos boi. Então é quando você vai e você fala, não, eu vou fazer do meu jeito, porque vai ser assim, assim, assim. Então, Sara fez isso. E aí, a mulher, né, que engravidou a serva dela, né, Agar, ela engravidou do filho, mas aquele não era o filho da promessa. Ismael. Ismael é o primeiro, é o primogênito, sim. de Abraão. Mas não é considerado para Deus, porque Deus fala assim, ele é seu filho. Eu vou dar a bênção para ele também. Mas não é esse o filho da promessa. Aí foi quando Abraão foi ter com Deus uma conversa, ele falou assim para Abraão, o seu filho vai vir de Sara. E dele que vai vir a descendência. O seu filho vai chamar Isaac, é um menino. Essa foi uma profecia, uma promessa para ele. E aí, a gente tem assim, a gente tem que crer contra a esperança, contra toda esperança. É ter fé onde o mundo já decretou o fim. Aí que a gente tem que ter esperança. Muitos homens vivem hoje essa mesma espera silenciosa. Alguns com exames nas mãos dizendo não. Outros com o coração ferido por perdas. Outros que têm idade avançada e acham que não vai ser pai. Eu tenho o pai do meu tio, ele casou de novo. Mais de 60 anos ele engravidou a mulher. Outros ainda, apenas cansados de esperar. Mas Deus olha para esses homens e diz, como ele disse a Abraão. Deus está dizendo para você agora. É a palavra de Deus. Gênesis 15. Deus está falando assim, olha aqui, ó. Olha para o céu. Conta as estrelas. Consegue contar as estrelas? Não, assim será a sua descendência. Deus está prometendo para você. Ali nasce algo novo. Não uma ordem, mas uma promessa. Esse tema nos lembra que a paternidade começa no coração. Primeiro no coração. Depois no ventre. Primeiro você tem que gerar aqui, ó. No coração. Depois no natural. Ele se tornou pai, não apenas de Isaac, mas de todos os que creem. Por quê? Ele é o pai da fé. Ele ensinou. Todo mundo que crê em Deus é filho de Abraão. É assim que começa a paternidade que transforma geração em geração. A fé de Abraão atravessou geração em geração, porque ele escolheu esperar com Deus. E Abraão abriu o coração. Primeiro é Abraão, vocês vão entender. Abriu o coração a Deus num clamor profundo. Senhor, continua sem filho. E Deus não o respondeu. Mostrou o céu. Ele ainda era Abrão. Mostrou o céu.
Aí ele falou, Sim. Entregou-lhe uma promessa. Abraão não teve um filho por acaso. Teve porque creu. Creu quando tudo dizia o contrário. Olha a fé desse homem. Creu quando os dias eram longos e as respostas não vinham. Ele creu. Quantos os homens hoje estão como Abraão crendo que Deus vai fazer? Quantos homens estão em silêncio? silêncio. Escuta essas mulheres murmurando, mas estão em silêncio. Creio, você vai gerar. Mas ele não fica, para ela não ficar Matando na cabeça. Às vezes ele tem até a data que o filho vai nascer. Sabe até o nome. Aí não fica, a mulher é muito ansiosa. Aí não quer falar para a mulher dele, entendeu? Mas tem muito homem que tem muita intimidade com Deus. E aí, quantos maridos oram em silêncio? Quantos maridos sustentam a casa? Quantos maridos consolam suas esposas, mas esperam também por um milagre. A paternidade não começa no dia do parto. E eu vou repetir isso. A paternidade, ela não começa no dia do parto. Vai lá, na Santa Casa, nasceu, pegou o homem, pegar o neném no colo, agora eu sou pai. Ela começa aqui, dentro do coração. Desde o momento que você está pedindo para Deus, começa no dia da fé. Muitos homens desanimam diante do tempo, sentem o peso da cobrança, o medo de não ver o filho chegar. Mas Abraão nos ensina que a fé começa quando saímos da tenda do nosso raciocínio limitado e olhamos para o céu. E olhamos com... Não dá para contar as estrelas do céu. Toda vez, homem, que você olhar para o céu, agora você vai se lembrar. Nossa, a Luciana falou mesmo, não dá para contar a estrela do céu. E essa vai ser minha descendência. Mas eu tô velho, eu tô... Não, não tem mais. É fé. Você tem que acreditar, tem que confiar. Porque Deus ainda cumpre promessas. E aí, para contextualizar a história de Abraão, depois vocês leem o Gênesis todo. Eu fiz uma linha cronológica, né, aqui, com referências, né, das idades aproximadas para você entender um resumão de Abraão, tá? Então, ele nasceu. Gênesis 11, 26. Começa lá no capítulo 11. Terá, que é o nome do seu pai, gerou Abraão, Naor e Arã. 3 irmãos. Para quem não sabe, Sara, que era Sarai, ela é meia irmã de Abraão, porque ele teve... O pai teve com uma serva, uma mulher, a Sara, filha de... contam que era empregada da casa, servo, né? E aí, ele teve com ela essa menina. E depois que descobriu, né, Abraão já... Enfim, Abraão nasceu lá em Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão para sair de sua terra. A passagem vai falar assim. Lá no capítulo 12. Aos 70... Olha a idade, 75 anos. No capítulo 12, versículos de 1 a 4. Deus ordena que ele saia de sua terra, sai de sua parentela. Sai da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão foi obediente. Foi com 75 anos que ele saiu da casa dos seus pais. Abraão parte de Arã com Sarai e Ló. Abraão, tá? Parte de Arã com Sarai e Ló. Aí Deus falou assim: leva seu sobrinho. Falou? Não, não falou. Depois tem tudo, né? Depois no final lá eles se separam. Aí vai lá pro lado de Sodoma e Gomorra. E Abraão fica pro lado de cá. E ele fala: então fica pra lá. Tem briga, né? Dos funcionários, dos servos. E aí, mas Abraão não brigou com Ló. Falou assim: a mulher de Ló, na Bíblia, ela era insuportável, né? Tanto que é aquela que olhou para trás. Deus falou: não olha para trás. Os anjos falou: vai embora, vaza. Não olha para trás, que nós estamos destruindo Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás. Ayla, né? Acho que o nome dela é Ayla. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal lá de Zebedeu. Então essa daí é a mulher de Ló. Esse sobrinho de Abraão que foi com ele. Então ele falou assim. Pouco depois, ainda com 75, 80 anos, olha o que Deus falou para ele: farei de ti uma grande nação. Deus reafirma a promessa da terra e da descendência. Em Gênesis 13, 14 a 17, toda essa terra que vê, até onde seu olho alcançar, eu a darei a ti e a sua descendência para sempre. Consegue ver tudo isso? Eu vou te dar, Abraão, a você e para as suas gerações,
filho, neto, bisneto, tataraneto, Sua descendência. E aí, quando ele tinha 80 anos, até 85, lá em Gênesis 15, de 2 a 6, os versículos, vai falar assim, aí é a hora da aliança, né? Que é o arco-íris. Deus faz uma aliança com ele, dizendo: que sua descendência será como as estrelas do céu. Foi o que eu li para vocês. E ele creu e isso foi imputado como justiça. Só que quando ele tinha 86 anos, nasceu quem? Foi o nascimento de Ismael. Mas Deus fala na palavra que não era? Não. Mas não é desse filho que eu vou te dar a descendência. É do filho que eu vou te dar com Sara. É do Isaac, do menino que eu vou te dar com Sara. Ele fala isso. E aí, a mudança de nome E promessa definitiva de Isaac. Confirmou. Em Gênesis 17, de 1 a 5 e de 15 a 21, vocês vão ver na primeira leitura, hoje, acontecendo hoje, na Santa Missa que foi, Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Promete que Sara dará à luz um filho. Seu nome vai ser Isaac. No ano seguinte. Essa visita foi uma reafirmação das promessas, uma visita dos 3 anjos. Abraão, aqui na palavra, ele tem 99 anos. Sarai, que se tornou Sara, ela tem 10 anos a menos, 89. Como que uma mulher de 89 anos, que não ovula, que não... Como que ela vai engravidar? Capengando. E esse homem, como vai fazer um filho com 99 anos ainda? Pela fé. E esses anjos, antes deles virem, dizem, né, algumas traduções, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Abraão pôs a servi-los. Escolhe o melhor alimento e fala para Sara, vai lá, faz um pão, né? Eu quero um banquete para ele. Fala, ó, vou lavar seus pés, né? Então faz aquela recepção calorosa, com muito amor, porque ele sabe quem está ali. Ele é um homem da fé, ele tem um olhar clínico, espiritual, ele é visionário. E aí ele fala, mas, tipo assim, os anjos falam, nós estamos mandando só uma passadinha aqui na sua tenda, só para fazer uma promessinha aqui para você, mas nós estamos indo lá, ó. Tá vendo aquele Sodoma e Gomorra? Nós vamos lá destruir. Aí eu fico preocupado, porque o sobrinho dele mora lá. Mas se tiver, pelo menos, ele fica, né, perguntando, se tiver só 10, né? Pessoas assim, de fé. É lá. Eu poupo a cidade por causa dos 10. E se tiver, vamos dizer, 5, eu poupo a cidade, entendeu? E aí, mas a história aqui é outra. Enquanto Sara tá lá amassando pão, o anjo de Deus, o próprio Deus, está lá com Abraão. Conversando os 3. Santíssima Trindade. E ele fala assim para Abraão, ó, Abraão, seu nome agora é Abraão, Sarai vai... Sabe, daqui um ano eu volto aqui. Profecia. Então, a profecia, 3 meses para se cumprir. E a promessa até 1 ano. Aí ele fala assim, ó, daqui 1 ano eu volto aqui. E Sara vai ter dado à luz a um menino. Daqui 1 ano eu volto aqui. E ela vai estar amamentando essa criança. Porque vai nascer de Sara um menino. O menino se chama Isaac. E Sara, escutando a conversa, né? Que a mulher gosta de espiar na janela. Ela riu. E Deus não é besta, ele, ó. Ele sabia que Sara riu. Ele falou. Ele olhou para trás e falou, por que? Não tá nada, tá na palavra. Por que riu? Ainda ele fala para ela. Aí ela sai, que ela estava escondida, né? Tá escondida? Por que você tá rindo aí? Tipo assim, acaso alguma coisa impossível pro meu Deus? Acaso há algo impossível para Deus? Naquela hora, ela teve um chacoalhão de Deus, que ela creu verdadeiramente, e ela olhou assim, sério, não, tá falando sério. Ela se pôs no lugar de mulher, mãe de uma nação, mulher de um homem de fé, que é Abraão. E ela se pôs no lugar dela, sem contenda, e ela acreditou verdadeiramente mesmo, entrou assim, ó, na alma dela, no espírito dela, e ela acreditou verdadeiramente. E aí ela olhou para ele
E ele falou assim, por isso que eu falo, qual que é o significado do seu nome? E aí ele falou assim, O nome dele vai ser Isaac. porque Sara riu. Isaac significa risos de Deus. E aí, deu esse nome para passado um ano. Sara concebeu. Estava com Isaac nos braços e assim foi cumprida a palavra. E como ele estava com 89, ela estava Com 89, ela ganhou o neném com 90. Como ele estava com 99, ele foi pai com 100. Mas ele saiu da casa dele com 75 anos, da sua parentela. Demorou 5 anos para começar a sua descendência. Com 100 anos. E aí, Sara riu, nasceu Isaac. Abraão tinha 100 anos. Sara 90. Lá em Gênesis 21 vai falar, o Senhor cumpre a promessa. E Sara dá a luz a Isaac. Pedido de Deus para sacrificar o Isaac. Então isso foi muito. Isso daqui foi um holocausto. Igual Santa Giana, né? Que ela, os médicos falam assim, aborta essa criança. Ela tinha 2 abortos espontâneos. Ela tinha 3 filhos. 2 abortos espontâneos. 5 filhos. E ela engravidou do bebê arco-íris. Aborta, você é médico. Você sabe o perigo, você está com fibroma no útero. Aborta a criança. Você tem 3 filhos, tem que pensar nos seus filhos. Aborta a criança, você vai morrer por causa disso. Aí ela com 3 meses, né? Porque 7, não. 2 meses. São 8 semanas de gestação, ela faz uma cirurgia no útero. E aí, conseguiu, foi um sucesso a cirurgia. E aí depois nasceu a filha dela. Passou 7 meses, e ela assim, pedindo para Deus para essa criança para essa criança nascer saudável, né? Que é tudo que a gente almeja, né? E aí essa criança nasceu saudável. Ela teve um parto, tudo normal. 7 dias depois, ela morreu. Aqui o holocausto, ó. Isaac tinha mais ou menos 13, 17 anos, diz a Bíblia. Uma idade não especificada, mas Isaac já era jovem, talvez, né? E aí, ele pede para sacrificar. Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. E ele obedece. E na hora que ele monta lá tudo, põe o filho dele, levanta o cajado, vem um anjo, pum, aí escuta o barulho, aí ele para. E aí vem um cordeirinho, né? Aí ele sacrifica aquele cordeiro. Então, gente, é um teste de fidelidade, é um teste de fé, um teste de amor. Deus testou Abraão. Aí, finalizando aqui, Sara morreu com 127 anos, Abraão morreu com 137. Gênesis 23. Não, desculpa. Como ela é 10 anos mais nova, Abraão tinha 137. Ele morreu com 175 anos. Em Gênesis 23 vai falar que ele comprou um campo e enterrou Sara. Depois ele morre com 175 anos. Vai estar lá em Gênesis 25, então você pode estar lendo do 11 ao 25. Ele morreu em boa velhice. E ele foi sepultado ao lado de sua amadíssima esposa. E aí depois você vai ver Isaac, eu não vou contar a história de Isaac, que é o filho deles, que depois vai ter um dia aqui que eu vou contar, porque a mulher de Isaac também, ela é estéril. Esse homem ora para a mulher. Esse homem alcança o coração de Deus. Então, eu quero encerrar essa pregação, palavra do Senhor, graças a Deus. Mistério da fé, né, gente? Essa história de Abraão, isso se resume à palavra de Deus. Deus seja louvado. Então, feche seus olhos agora, eu quero fazer uma oração com você. Com você, mulher, seu esposo. Feche seus olhos. Quero pedir, Senhor Deus, Senhor que é Deus de Abraão, Pai das promessas. Pai das promessas eternas, hoje eu te apresento esses homens que também esperam. E está chegando o dia dos pais, a ansiedade vai corroendo, e aquela mulher também que queria dar um filho para o seu esposo no dia dos pais, mas ainda há tempo, ainda tem. Homens que oram por um filho, Senhor, homens que sustentam seus lares com fé,
um trabalho, homens que que não dizem muito, mas carregam muito. dentro, aqui ó, dentro do peito. Mostra-lhes hoje o céu, Senhor, como Fizeste com Abraão. faz com que cada estrela seja uma lembrança e que o Senhor não mente. Reacende nele, Senhor, a fé, essa chama da fé. Se a espera é longa, que a fé seja maior. Se o ventre ainda está fechado, Senhor, da esposa dele, que o coração esteja aberto. Senhor, ser consolo para o pai que espera, ser fortaleza para o esposo que intercede pela sua esposa, Senhor. Ser resposta para o homem que crê contra toda esperança. E quando o milagre chegar, que ele lembre, tudo começou na promessa, tudo começou na fé. Abençoe os pais que ainda não seguraram um filho, Senhor, nos braços, mas que já te entregam o seu coração, naquele clamor, naquele louvor. O Senhor sabe, o Senhor sonda o coração desse homem. Renova, Senhor, hoje esse pai, renova as promessas feitas no momento de oração. Renova, Senhor, aquela palavra profética que ele abriu e leu aqui em Salmos. Renova, teve um pai aqui, eu falo pai porque se você vai ser pai. Você abriu a palavra em Salmos e Deus falou que você não era para desistir. E você tomou aquela palavra assim como escudo. É com você que Deus está falando. Abençoe, Senhor, esse pai e todos os pais que ainda não seguraram o filho nos braços, mas que já te entrega seus corações. Renova, Senhor, hoje. Renova a promessa, Pai, feita nesses momentos de oração. E que os homens saibam que não são tolos por esperar. Você não é tolo por estar esperando muito tempo. Vocês são valentes por confiar, por ter fé. Como fez Abraão. Tá? Faz com ele, Senhor, cumpre o impossível. Lucas 1, 36, 37, já está no 6º mês, aquela que foi tida por estéril. Isabel, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. E que eles digam um dia com lágrimas nos olhos. Você vai dizer. Escreve essa mensagem. O Senhor me visitou. O Senhor está te visitando hoje, o Senhor está visitando o seu altar. O Senhor está visitando sua esposa, o Senhor está visitando o leito. O seu leito, a sua cama, o seu ninho de amor. O Senhor está visitando as suas células, o Senhor está visitando, o Senhor está restaurando a genealogia dessas mulheres. O Senhor está visitando aqueles diagnósticos. Que para Deus nada é impossível. O Senhor está derrubando todas as maldições contra o véu. Receba. O Senhor está quebrando palavras de maldição. Você não vai ser pai nunca na sua vida. O seu pai falou isso para você. Você não vai ser pai nunca na sua vida. Porque você não é homem. Essas palavras caem por terra. Cai por terra porque hoje Deus está levantando um novo homem. Eu falei que Paulo disse. É preciso nascer de novo. E Deus nessa novena vai levantar muitos homens que vão testemunhar essa graça. E vamos para a novena para poder encerrar. A novena de Santa Giana, a gente faz ela hoje, o primeiro dia, em oração pelas famílias. Vamos pedir aqui intenção, em oração. Ofereço, Senhor, essa novena por minhas intenções particulares. Por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana e que nós possamos colocar todos os desejos. Põe aí, gente. O desejo do seu coração, rasga o seu coração com fé. Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante de Jesus. É Deus que faz todas as coisas. É Deus, Ele é Pai da vida. Ele dá, Ele tira, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Ele transforma a água em vinho. Ele faz o que Ele quer. Mas intercessão. Quanto mais gente clamar, quanto mais gente pedir, quanto mais fervor, Deus fala, eita, tá um barulho ali embaixo, entende? E eu vou descer ali, vou ver o que está acontecendo. Por isso fala das aparições. Quando ela vem, né? Maria vem para poder anunciar alguma coisa, né? Orem, nós estamos, a igreja está precisando de novos padres, uma nova geração. Diz aqui. A geração das graças que está se levantando, é uma futura geração. A minha descendência de filhos espirituais, como Abraão, o homem da fé. Então, gente, nós vamos pedindo de maneira especial, quero pedir para os casais que esperam a graça da gestação, vocês estão tentando, pela cura dos problemas genéticos, por todos os diagnósticos, que caia por terra todos os essenciais. Você declarou. A ciência é importante.
mas vamos colocar Deus em primeiro lugar. Que possamos, esses que passam por enfermidades, que sejam curados, Senhor. Visita esse casal. Visita, Senhor, que está aqui, ó, escutando essa pregação. Em ação de graças pelos casais. Esses casais aqui da Missão Geração das Graças, 8 aqui, ó, bebezinhos no ventre, visita essa mamãe, esse papai, esse lar. Dá condições financeiras, Senhor, para que possa comprar um enxovalzinho dessas crianças. E vamos orar por esses casais que já estão recebendo a graça, né? Que eles sejam selados pelos anjos, que o ventre dessa mulher seja selado pelo escudo, né, de Efésios 6, de 10 a 20 fala, né? Que seja guardado. Pela graça da adoção, você está esperando um filho, está na lista de adoção, vai sair seu filho até setembro. Você vai ser nomeado, vai receber uma ligação. Em nome do Senhor Jesus. As crianças que não evoluíram no ventre são filhos, desde concepção é filho. Maria de Fátima, Maria das Graças, interceda por todas as crianças, interceda por nós, interceda por essas almas. Une todas as crianças no céu desses bebezinhos e vamos clamar pelos nossos bebês arco-íris, que são os bebês que vêm depois de uma perda. Vamos pedir por essas crianças, pela alma deles que não evoluíram nos ventres, por todas as almas que descansam na vida eterna. Abramos nosso coração à divina providência e vamos pedir hoje especial para as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste Santa Giana como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família construindo uma igreja, uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar nesse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste Santa Giana, missão de médica do corpo e da alma, vem do teu sofrimento no irmão doente, fazer que, seguindo o exemplo de tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando também do sacrifício, Senhor, da sua Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, a gente pede para a Santíssima Trindade, Deus Pai, Jesus, agora Espírito Santo. Fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe de Santa Giana a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre. Não escolheu pelo aborto. Colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida ela foi um exemplo de cristã de fé e hoje é santa. Esperança, caridade, faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho, rumo à santidade. Todos nós somos convidados a ser santos, diz a palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso é um exorcismo, viu, gente? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis-me aqui, faça-se em mim. Eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Agora chegou o momento do seu pedido.
Ó Deus, amante da vida, que doaste Santa Giana Beretta Mola, responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. concede também a mim, meu pedido, a você, ou para você que está pedindo a graça para uma outra pessoa. Pense nessa pessoa agora, volta sua mente. Se for você, pense em você, numa imagem sua agora. Feche seus olhos. Por sua intercessão, faça o pedido agora. Também seguir fielmente. Faça seu pedido. Também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias. A graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó, quem quiser acompanhar na novena, eu tenho a novena digital, essa física que acabou. Tá? Hoje em oração pelas famílias do primeiro dia, ó. Isso, agora eu só vou ler para vocês como foi, tá? Como que foi a construção aqui dessa família de Santa Giana. Giana foi esposa e mãe amorosa. Por isso ela edificou sua família, casou-se com esse engenheiro, Pietro Mola, em 1955, assumindo total doação para formar uma família realmente cristã, né? Os dois cristãos, então eles tinham princípios e valores e construíram sua família na fé. Tiveram 4 filhos, 2 abortos, mais 2 abortos espontâneos, 5 e mais uma filha que foi o Holocausto. 6 filhos. Também por meio de martírio, Giana tornou fecundo seu lar. Nesse primeiro dia, rezemos por todas as famílias necessitadas. Vamos orar por todas as famílias que estão necessitadas de reencontrar, gente, o caminho do amor, do perdão e da abertura à vida. Tem muitas famílias que fecharam-se por causa do trabalho, por causa da vida profissional, do salário que ganha e não quer perder o cargo. Mulheres não querem gerar vidas mais. Vamos pedir que Deus vai tocar no coração de cada um, que essas mulheres possam se converter à vida, o caminho do amor, do perdão e da abertura à vida. E pelas que já vivem em harmonia, eu creio que a sua casa vive em harmonia. Vamos pedir para Deus que conceda a harmonia do seu lar, que conserve na caridade e no testemunho que vocês possam levantar os grandes testemunhos da sua graça que foi gerada através da sua fé, tá? Não é a Luciana que faz, não é o homem que faz, é Deus. E a sua fé. Aquela mulher que sangrava 12 anos e tocou apenas na hora do manto de Jesus, tirou dele virtudes. E ele falou: quem me tocou? Porque de mim saiu virtudes. E essa passagem, ela é relatada, né, narrada em 3 evangelhos, porque Jesus faz questão. Eu quero que você fala isso que aconteceu aqui. E todos falam esses 3 evangelhos. E aí eles relatam dessa mulher. Jesus estava indo no caminho de uma filha de Jairo com 12 anos para salvar a vida dela. Estava doente. 12 anos. Só que essa mulher também com 12 anos sofria hemorragias, diagnóstico, tudo ela gastou, ela não tinha mais nada. E além de tudo ela era impura. Aos olhos da sociedade, ela não pode. A gente, aquela mulher não pode ter filho também. Imagina. E aí ela só tocou na orla do manto. Ela alcançou o coração de Jesus. A sua fé te salvou. Então é a fé que move, não tem a sua fé que toca na orla do manto de Jesus. É a sua construção, a sua bagagem, a sua caminhada, o seu processo. Não desista, tá? Eu estou aqui como uma mulher escolhida, como canal de graça para te ensinar o caminho, né? Te entregar essas pregações para você entender melhor, te capacitar na palavra. Isso é uma escola. Isso é professora. E eu tô aqui assim, sabe, para não deixar a sua fé, a sua chaminha ali se apagar. Eu tô aqui para você permanecer com ela acesa, com essa vela aqui. Essa é a minha missão. Conserve, Senhor, essas famílias na caridade, no testemunho, que o Senhor providencia aquilo que cada um mais necessita para cumprir a sua missão nesse mundo.
Amém? Tivemos Nós estaremos sempre reunidos unidos a um Deus que é Pai, Filho no Espírito Santo. Amém. Olha só, é tanta coisa que Jesus Jesus falou hoje com você. tanta promessa Aqui, e Deus vai repetindo. Não seja como Marta, seja como Maria, fica com a melhor parte. Claro, a gente tem que ter, a gente tem que fazer as coisas de casa, a gente tem que servir o outro, a gente tem que fazer. Mas na hora que Deus está ali que Deus está te chamando, um momento é você. fica com a melhor parte, dá uma pausa. Às vezes está correndo demais. Você não Sabe nem que dia que vai descer para você, já passou tudo, você não sabe nem que dia você ovulou. Porque você está como Marta. Para, senta, olha nos olhos de Jesus atentamente, conversa com ele. Ele é sereno, calmo, fala com Jesus. E ele vai escutar você. Seja como Maria, fica com a melhor parte. Amém? Deus abençoe. E eu gosto de falar para as mulheres, um beijo no seu ventre. Até amanhã, às 6 da manhã. Amanhã não vou fazer uma pregação longa, porque hoje foi a introdução, tá bom? Todos os dias eu já vou direto na pregação e na novena, tá bom? E que hoje a gente tem que apresentar esse ministério, essa comunidade, esse apostolado lindo que Deus, né, ele formou primeiro no coração dele, no meu coração, na minha dor. Eu ressignifiquei. E aí eu transformei a minha dor nessa em forma de gratidão para você, para te ajudar. Se ele fez comigo, ele vai fazer com você. Se ele fez com meu esposo, ele vai fazer com você. Aquela mulher que foi tida por estéreo. Hoje ela é mãe biológica de 5 filhos, tem 8 afilhados e 51 filhos espirituais. E ó, eu não consigo contar as estrelas do céu. Eu não consigo contar os grãos de areia na praia. Mas Deus reafirmou para mim na palavra que essa vai ser a minha descendência da missão Geração das Graças. E que se levante novos profetas eleitos da casa de Israel, mulheres, as profetisas eleitas da casa de Israel, para levar a palavra de Deus. Para levar essa palavra viva e eficaz. Essa palavra que salva, essa palavra que revela esse mistério da fé. Está aqui, a boca de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. E tenha um excelente domingo. Hoje é dia do Senhor. Deus abençoe a sua família.